Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir a gravação do nosso encontro. Boa noite, né, aos que estão aqui presentes. Nós estamos aqui trabalhando o livro vermelho, em nosso grupo de estudos sobre o livro vermelho. Hoje, especificamente, vamos trabalhar a partir da página 263 do PDF, que corresponde à página 239 do livro, tá? Começando aqui no capítulo 7º, os restos de templos antigos. Como é de costume, a gente sempre passa previamente algumas perguntas que servem como roteiro do nosso estudo e da nossa discussão. E a primeira questão que eu passei para vocês foi como ocorre a transformação de um arquétipo. Eu destaquei aqui uma passagem do livro que eu queria ler e comentar com vocês. Jung vai fazendo a sua narrativa e vai dizendo o seguinte: e apareceu outra vez uma nova aventura, diz Jung. Diante de mim estendem-se imensas pradarias, um tapete de flores, colinas suaves, bem ao longe, bosques de verde vivo. Encontro-me com duas pessoas estranhas, companheiros bem casuais de caminhada. Um velho monge e uma pessoa alta, espigada e magra, com um andar infantil e com uma veste vermelha desbotada. Quando chegaram mais perto, reconheci no comprido o cavaleiro vermelho. Como mudou, exclama Jung. Está mais velho. Seu cabelo vermelho ficou grisalho. Sua veste de um vermelho de fogo estava gasta, surrada e lastimável. E o outro tem uma barriga respeitável e parece que não teve dias ruins, mas seu rosto me pareceu conhecido. Ele é, por todos os deuses, Amônio. Dois personagens que anteriormente, né, na jornada do Jung, ele tinha encontrado em suas visões, em suas fantasias. Mas esses dois personagens já estavam muito transformados, né, estavam muito diferentes, né, de quando Jung encontrou-os pela primeira vez. E Jung exclama: que transformações! E de onde vêm esses homens diferentíssimos? Aproximo-me deles e os saúdo. Ambos me olham assustados e fazem o sinal da cruz. Percebo que o horror deles é causado por minha aparência. Estou todo coberto de folhas verdes que brotam de meu corpo. Eu os saúdo, sorrindo por uma segunda vez. E como é que eles reagem, né? Amônio diz, exclama horrorizado. A paz de Satanás, né? Exclama Amônio. E o vermelho diz, maldita ralé pagã da floresta, se referindo ao Jung. E Jung responde, mas, prezados amigos, o que pensais? Eu sou o estranho hiperbóreo que te visitou no deserto, Amônio. E eu sou o guarda da torre que tu, vermelho, visitaste uma vez. Amônio diz, eu te conheço, chefe dos demônios. Contigo começou minha degradação. O vermelho olhou para ele repreensivamente e lhe deu um cutucão. O monge calou-se constrangido. O vermelho dirigiu-se orgulhosamente a mim. O vermelho diz, apesar de tua seriedade hipócrita, tu me deste já naquela vez uma impressão duvidosa de falta de caráter. Tua maldita pose cristã. Neste momento, Amônio deu-lhe forte cutucão e o vermelho se calou contrariado. E assim ficaram os dois diante de mim, constrangidos e ridículos, e também dignos de compaixão. Jung diz, homem de Deus, de onde vens? Indaga Jung. Que destino inaudito te traz até aqui, e ainda mais, na companhia do vermelho? Amônio diz, não gosto de falar contigo, mas parece ser o desígnio de Deus, do qual não se pode fugir. É bom que saibas que tu, espírito maligno, se referindo ao Jung, operaste algo horrível em mim. Tu me seduziste com a tua amaldiçoada curiosidade, a fim de estender avidamente minha mão para os mistérios divinos, pois me tornaste consciente naquela vez de que eu não sabia, pois me tornaste, voltando aqui, consciente naquela vez de que eu não sabia propriamente nada sobre eles.
Tua observação de que eu precisava da proximidade das pessoas para chegar aos mais altos mistérios entorpeceu-me como veneno infernal. Logo em seguida, convoquei uma reunião dos irmãos no vale e disse-lhes que o mensageiro de Deus me aparecera. Tão miseravelmente me deslumbraste e me aconselhara a fundar um mosteiro com os irmãos. Né? Então, respondendo àquela pergunta inicial, né? Assim, como fazer para transformar um arquétipo, alguma imagem arquetípica, né? Esse próprio exemplo aqui desse relato de Jung, nessa fantasia que ele tem com esses dois personagens do seu inconsciente, né? Amônio e o Cavaleiro Vermelho, já mostra o caminho, tá? Então, quando um arquétipo se manifesta, ele traz sempre uma imagem arquetípica, tá? O que é que uma imagem arquetípica ela vai gerar na vida do indivíduo? Vai gerar condições, situações, comportamentos, sincronicidades na vida desse indivíduo, tá? E vai convidar o indivíduo a vivenciar esse padrão arquetípico, tá? Então, a primeira coisa é vivenciar o padrão arquetípico. A segunda etapa da transformação de um arquétipo é você vivenciar esse comportamento arquetípico, esse padrão arquetípico, de forma consciente, ter consciência disso, ter consciência que tem um arquétipo ativado, influenciando a tua vida, ter consciência de qual arquétipo é esse, né? Terceira coisa, é importante que esse arquétipo ele seja personificado, ou seja, ele se manifeste através de uma imagem psíquica na fantasia desse indivíduo, né? E uma vez que esse arquétipo ele é personificado, como no caso aqui foi personificado em Amônio, foi personificado no Cavaleiro Vermelho, é importante que o ego desse indivíduo interaja com essas personificações. E é essa interação entre consciência e inconsciente, através da interação entre o ego do indivíduo e as imagens arquetípicas que estão aparecendo para esse ego do indivíduo, que vai haver aquilo que ele chama de confronto do inconsciente. É esse confronto com o inconsciente que vai transformar o arquétipo. Qual é o resultado dessa transformação? É o que a gente vai ver mais à frente aqui ao longo do texto, tá? Mas já adiantando, o resultado dessa transformação é que a energia que está contida na imagem arquetípica, ela vai sendo aos poucos transferida para o ego, gerando ampliação da consciência. O ego vai assimilando essas potencialidades que o arquétipo apresenta, tá? E, em decorrência dessa transferência da energia do inconsciente para a consciência, a imagem arquetípica vai perdendo força, vai sendo diminuída, mais ou menos como acontece com o Amônio, mais ou menos como acontece com o Cavaleiro Vermelho, que vão ficando fracos, envelhecidos, debilitados. Tá? Então, é isso que acontece ao longo do processo de transformação de um arquétipo, ou seja, de uma imagem arquetípica. E as etapas disso, né? Que devemos fazer? Vivenciar, depois ter consciência do que estamos vivenciando, depois personificar essa vivência, depois confrontar, né? Confrontar significa o quê? Entrar em contato de forma consciente com os conteúdos do inconsciente. Então, continuando aqui esse encontro, né? Entre Jung, o Cavaleiro Vermelho e Amônio, tem uma passagem aqui no texto que o Cavaleiro Vermelho comenta. Como não? Diz, né? Cala-te, velho maluco. Não fosse eu, teria se transformado totalmente em porco. Quando me avistasse, tu finalmente te controlaste. Abandonaste a bebida e as mulheres e voltaste ao mosteiro. Então, o Cavaleiro Vermelho falando para o monge, na fantasia do Jung. Agora escuta a minha história, sátiro maldito. Eu também caí na tua armadilha, agora se referindo a Jung. Tuas artimanhas pagãs me seduziram. Depois daquela nossa conversa, na qual me apanhaste numa armadilha de raposas com tua observação sobre a dança, fiquei sério, tão sério que entrei para o mosteiro, rezei, jejuei e me converti. Né? Então, o Cavaleiro Vermelho, que era um pagão, né, se converteu e passou a acreditar em ideias religiosas. O monge, que era religioso,
deixou de acreditar nessas ideias religiosas, né? Então, isso mostra que, ao longo do processo de integração, de ampliação da consciência, os opostos, que são contraditórios, que são separados, né? Que se manifestam de formas separadas, né? Esses opostos vão sendo integrados na consciência do indivíduo, né? E, ao mesmo tempo, no nível inconsciente, esses arquétipos também vão sendo integrados. Então, o indivíduo, de modo geral, tanto a nível consciente como a nível inconsciente, vai experimentando um sentimento de integração, de união, de superação dos conflitos, né? E ele passa, então, a sentir um estado de paz, de harmonia interna. E essa harmonia interna reflete também numa harmonia externa. E tudo isso só ocorre devido a esse processo de transformação do arquétipo. Vivência, tomada de consciência da vivência, personificação dos conteúdos do inconsciente, confronto com esses conteúdos personificados. E mais um detalhe, quando a gente está confrontando esses conteúdos personificados, a gente tem que confrontar através daquilo que Jung vai chamar na sua teoria de amplificação. O que é amplificação? É você colocar essa vivência que você está tendo num sonho, numa fantasia, numa imaginação, colocar essa vivência num contexto mais amplo, tá? Então, você tem que ir para além da fantasia. No caso aqui do Jung, no encontro que ele tem com o Cavaleiro Vermelho, no encontro que ele tem com o monge, ele precisou conhecer o gnosticismo, ele precisou estudar muitas coisas relacionadas à Idade Média, ao período medieval, inclusive a alquimia, né, para que ele tivesse material sólido para dialogar com esses conteúdos inconscientes, personificados em Amônio e personificados no Cavaleiro Vermelho. Então, não é simplesmente ficar preso na fantasia e falar para a fantasia aquilo que você quer, aquilo que você imagina, né? Não. Mas é você entrar no contexto apresentado pelo material do inconsciente, pelas fantasias, para que você possa, dentro desse contexto mais amplo, interagir com esses conteúdos, tá? Então, se um conteúdo de um paciente nosso, da fantasia de um paciente nosso, se esse conteúdo estiver apontando, por exemplo, para o conhecimento da mitologia nórdica, né, para deuses nórdicos da mitologia nórdica, é importante que esse paciente seja encorajado a conhecer a mitologia nórdica, para que a partir desse conhecimento ele possa ter como confrontar, se relacionar com esse conteúdo do seu inconsciente. Tá? Então, só o fato do paciente ser convidado a estudar a mitologia nórdica, sério, só esse fato já faz com que ele aprenda coisas que até então ele não sabia. Né? E a partir do momento que ele está aprendendo esses conteúdos, essas coisas novas, que ele não conhecia até então, o inconsciente vai respondendo a isso, trazendo mais informações para ele. E essas informações que vêm dentro de uma mitologia, nesse exemplo nórdica, não vem por acaso, vem com um propósito, vem apontando um caminho de crescimento e de evolução. Pois não, sério? Evalda, só uma pergunta, porque eu tenho muita dúvida e eu falo mesmo. Sabe? Quando eu pergunto mesmo. Assim, essa questão do Jung, o livro vermelho, eu vejo assim, tem hora que eu estou entendendo, tem hora que eu não estou entendendo. Aí, assim, esse assunto aí que está sendo abordado agora, vamos dizer, desse encontro aí do Jung, né, com esse velho maluco aí. O Cavaleiro Vermelho e o Amônio, né? O monge Amônio. Isso. Aí, isso aí era na imaginação do Jung? Na imaginação do Jung, na fantasia do Jung. É isso que eu quero tirar minha dúvida desse livro vermelho. Era a imaginação dele, isso era tudo na cabeça do Jung, e ele fazia com a analogia para a prática. Assim, com um detalhe. Fazendo. Com um detalhe, sério. Isso, só com um detalhe. Você pode fantasiar de forma consciente. Eu posso, por exemplo, fantasiar que eu estou viajando para Marte, né? E quando eu chego em Marte, eu encontro seres, né, que vivem em Marte, os marcianos. E na minha fantasia eu posso criar um diálogo com esses seres, né? Que supostamente na minha fantasia vivem em Marte. Isso é um tipo de fantasia, isso é um tipo de imaginação. Mas não é essa imaginação que o livro vermelho refere.
né, está se Sim. referindo. A imaginação que o livro vermelho está se referindo é a verdadeira imaginação como os alquimistas conheciam, ou seja, é aquela imaginação que o inconsciente propõe, não é o ego do Jung que criou essa fantasia, né? Eu vou imaginar que eu encontrei o Cavaleiro Vermelho. Eu vou imaginar que eu encontrei Amônio. Não, não é isso, né? Amônio e o Cavaleiro Vermelho aparecem na vida do Jung através de visões, através de sonhos, né, que ele tem, a princípio. E depois ele volta para o sonho, ou volta para aquela visão que ele teve, né, se concentra, relaxa, entra no estado de relaxamento, entra no certo estado de alteração de consciência, né, volta para aquele sonho, ou volta para aquela visão, deixa aquele sonho ou aquela visão ganhar vida, né, ficar autônoma, e as coisas começam a acontecer independente da vontade do Jung. Então, o que Jung vai fazer na imaginação é interagir com a autonomia do inconsciente. É o que ele vai chamar na sua teoria de imaginação ativa. Então, a imaginação ativa é diferente de uma mera fantasia, de uma mera imaginação, né? Sim. Eu posso imaginar qualquer coisa de forma consciente, né? É diferente de eu reagir a uma fantasia autônoma, proposta e criada diretamente do meu inconsciente, vinda do meu inconsciente. Ok? Então, essa é a diferença. Então, não é simplesmente fantasiar. Sim. Né? Então, então, a questão aí, esse aspecto aí abordado, é a questão, ele entrava no inconsciente. Na hora que ele tinha essas visões do livro vermelho aí, né? Era o inconsciente, ele mergulhava no inconsciente, né? É nessa hora que ele sabia sair do inconsciente, né? Procurar se aterrissar, né? Eu sou esse, eu sou pai, eu sou casada, né? Para interagir com o consciente e se voltar àquela interação entre o consciente, ou seja, o inconsciente e o consciente, é isso? Mais ou menos isso. Deixa eu explicar mais ou menos como é que era a rotina do Jung nesse período, né? Então, o Jung, nesse período, ele atendia normalmente os pacientes no seu consultório, né? Passava normalmente o dia também com a esposa, com os filhos, cuidando também da sua casa, participava de encontros com colegas, né? Normalmente, tá? E quando era noite, normalmente, naturalmente, ia dormir, e de vez em quando tinha alguns sonhos mais significativos, como esses sonhos com Amônio, como esses sonhos com o Cavaleiro Vermelho. Tá? E durante um período da semana, principalmente na quarta-feira à tarde, mas normalmente todas as tardes ele tirava para poder ele ficar no seu consultório, na sua sala de atendimento, ele com ele mesmo, às vezes recebendo um colega, um amigo ou uma amiga, e no caso o amigo especial era Tony Wolff, né, que eu acompanhava nesse momento aí. Normalmente eles se encontravam na quarta-feira à tarde. E nesses momentos, né, em que ele estava só com ele mesmo, tá, ele dedicava-se esse período a fazer alguns exercícios que ele aprendeu no yoga, com a prática do yoga, né, e que ele aprendeu também com algumas filosofias orientais, né, tanto o yoga como também o taoísmo. E esses exercícios que ele praticava, que ele realizava nesse período da tarde, quando ele estava com ele mesmo, né, o ajudou bastante a aprender a como entrar num processo meditativo, tá? Então, sabendo ele como entrar no processo meditativo, o que é que ele fazia, né? Ele fazia exercícios de respiração, ele fazia exercícios de concentração, ele relaxava a sua consciência, relaxava a sua tensão fisiológica, e ele voltava para o sonho que ele teve 3 dias atrás, na noite anterior. E quando ele voltava para esse sonho, ele fixava, né, a consciência dele no sonho, ele percebia que o sonho ganhava vida. Tá? E ele percebia que ele estava já mergulhado no sonho, interagindo com os personagens do sonho. Aí, quando ele despertava desse processo de fantasia, que depois ele chamou de imaginação ativa, quando ele despertava desse processo de fantasia,
ele chama também de fantasia consciente, né? Ou seja, é você entrar na fantasia e ter consciência que está na fantasia, porque se você não tivesse a fantasia consciente, você estaria psicotizando. Você estaria vivendo a fantasia, pensando que era realidade, estaria psicotizando, né? E também não é somente fantasiar de forma consciente, criando o mundo que você quer conhecer, né? Não, mas é um mundo dado a priori pelo inconsciente através de um sonho, por exemplo, ou através de uma visão, por exemplo, e depois que se faz um exercício de respiração, se faz um exercício de relaxamento, se concentra novamente naquela visão que o inconsciente produziu, e você percebe que aquela visão tem vida própria, tem autonomia, independente da tua vontade egóica, cabe a você somente sair disso ou entrar nisso interagindo com esses conteúdos. Era o que ele passou a fazer. Aí, de repente, o cavaleiro de vermelho que ele viu no sonho, quando ele volta para o sonho, o cavaleiro começa a conversar com ele, nessa fantasia. Quando termina o processo da fantasia, o que é que Jung vai fazer? Ele vai desenhar, criando o livro vermelho, né? Ou ele vai escrever sobre o que ele desenhou, ampliando o livro vermelho, né? Então, quando ele faz apenas os desenhos, e quando ele apenas escreve algumas coisas, né? Ele está juntando tudo nos chamados livros negros. Depois, quando ele vai teorizar um pouco mais sobre esse material e pintar mais, desenhar mais, né? Trazer mais material desses encontros que ele tem com ele mesmo, através das fantasias, através dos sonhos, das visões, é que ele vai ampliar esse material que ele tinha juntado inicialmente nos livros negros, transformando isso em livros vermelhos, no livro vermelho, que é o que a gente está estudando aqui hoje, o livro vermelho. Então, quando é que ele escreve isso? Quando é que ele anota isso? Depois que ele termina a fantasia. Termina a fantasia, né? Aí vai relatar o que ele viu na fantasia. Eu encontrei o Cavaleiro Vermelho, ele me falou isso, eu respondi assim. Tudo que ele escreveu aqui foi depois da fantasia. E a fantasia... pois não, sério. Conta. Os livros vermelhos. O livro vermelho. Ou seja, o livro vermelho não, os livros negros. Que mandaram os PDF para mim, eu não tenho eles. Mas, assim, eu já fui na editora e eu abri isso para me ver, assim, de verdade. Eu peguei que são muito caros, ninguém consegue comprar. Eu, pelo menos, não consigo. Aí, assim, aquela escrita, não tem quem leia. Né? E tem um caderno de transformação, dá para ler, porque é normal. Mas os outros, é tudo aquela letra. Quem é que lê aquilo ali? Como é que a gente faz para ler aquilo ali? Ou ninguém lê e está tudo a resposta aqui no livro vermelho. Me explique. Não, então, você tem como ler, porque nos livros negros tem uma parte que é facsímile, é a cópia direta, né, do que ele escreveu, né? E tem outra parte do livro negro que é já a edição daquilo que ele escreveu, né? Então, está numa letra em que você pode ler. Então, os livros negros é dividido em duas partes, tá? A parte que é como se fosse uma xerox, né, que é a facsímile daquilo, e a outra parte que é já a edição daquilo que ele escreveu. Pois então, eu não tenho, Evaldo, assim, PDF. Não sei se tem PDF. Eu até te perguntar se tu tivesse, assim, de letra normal. Eu tenho ele original, um PDF. Tu tem o físico, né? O físico, pois porque eu ia até comprar, dar um jeito de eu comprar. Quando eu entrei lá naquela loja lá no Rio Mar, dos livros, que eu fui olhar, que eu abri, que é muito assim, eu só vi mesmo a letra que não tem quem leia. Eu digo, não, isso aqui, quem vai ler isso aqui? Eu não consigo. Aí eu não entendi. Eu digo, não, eu vou me lembrar de perguntar ao Evaldo isso aqui. Porque o de transformação, que é o caderno de transformação, eu até comecei a ler assim, devagarinho. Tá certo. Mas o restante é tudo... mas você pode ler a parte que está da edição, né? A edição é exatamente aquilo que está no facsímile, no livro, né? Está na edição do livro, né? São duas partes do livro. Tem uma parte que é editada, tá? Sim. E é a mesma coisa que está lá no facsímile, né? Que é a xerox que está lá no livro. Então, Evaldo, no mesmo que está aquela letra que ninguém entende, está também... Está no livro também, está nos cadernos, está nos livros negros. Entendi. Perfeito?
E a tua colocação foi boa porque me permitiu falar um pouquinho da imaginação ativa, né? Então, Sim, imaginação é isso. Então, o que é que Sim. vai transformar o arquétipo? É exatamente a imaginação ativa, porque a gente vai confrontar o inconsciente através da imaginação ativa. Para que surja a imaginação ativa, tem que ter todas essas etapas, né? Eu não posso fazer uma imaginação ativa e me relacionar com os conteúdos do inconsciente sem eles estiverem, sem que eles estejam personificados. Primeiramente, o conteúdo do inconsciente tem que ganhar uma imagem, tem que ser personificado. Como no caso aqui específico, foi personificado no Cavaleiro Vermelho, ou no monge, Amônio, né? E Jung interagiu com esse conteúdo através das figuras de Amônio do Cavaleiro Vermelho. Então, isso foi que foi gerando essa transformação do arquétipo, que culmina, que resulta em quê? No sentimento de união, de paz consigo mesmo e com o mundo lá fora. Ou seja, a dualidade, né, o antagonismo, a dissociação, vai sendo superada dentro desse processo de evolução, de crescimento, que é a transformação do arquétipo. Ok? Então, indo aqui para a segunda questão do nosso encontro de hoje, já é um comentário sobre qual é a consequência disso, né? Dessa transformação do arquétipo, né? Ou desse confronto com o inconsciente. Ou seja, a segunda questão é qual o efeito da tomada de consciência e da vivência de um arquétipo? Isso resulta em quê? Né? Então, vamos ver aqui. Continua Jung. Depois que vi a morte e todo o terrível aparato que a cercava, e depois que eu mesmo me tornei noite e gelo, levantou-se em mim uma vida e movimentos desagradáveis. Começou minha sede pelas águas ruidosas do saber mais profundo. Com um tinir de copos de vinho, ouvia ao longe gritaria de bêbado, risadas de mulheres, barulho de rua, música de dança, batida de pés e gritos de euforia brotavam de todas as gretas. E, em vez do vento sul, com o dor de rosas, cercava-me o cheiro do animal humano. Tagarelice, suja de luxúria, de prostitutas, resvalava em risadinhas ao longo das paredes, vapor de vinho e fumaça de cozinha, vozerio estúpido da multidão, vinho enfumaçada, mãos quentes, pegajosas e macias, tentavam agarrar-me, cobertas macias de cama, de enfermos me enrolaram. Fui gerado para a vida a partir de baixo, e cresci como crescem os heróis, tanto em horas como em anos. E quando estava crescido, encontrei-me no meio da terra e vi que era primavera. Né? Então, olha só, como é que é vivenciado o processo de união, de integração dos opostos, como o renascimento da vida, como primavera. Como é que é vivenciado e registrado o processo de separação, de dissociação dos opostos, como o inverno, como uma mortificatio, né? Como uma mortificação, como uma falta de energia, uma falta de ânimo. Então, o resultado desse processo de transformação do arquétipo, quando ele vai se tornando consciente e você vai vivenciando esses potenciais arquetípicos de forma consciente, é que essas forças vão ganhando feições humanas, vão se humanizando. E isso vai gerar o surgimento de uma nova vida. Ou seja, a transformação do arquétipo também leva à transformação de nossas vidas. Tá? Continuando. Mas eu não era mais a pessoa que havia sido. Ou seja, já houve a superação da mortificatio, né? Já houve aqui o renascimento. E sim um estranho cresceu através de mim. Este ser era um ente alegre da floresta, um monstro de folhas verdes, um sátiro e travesso que mora sozinho na floresta, e que é um ser arbóreo, que nada mais ama do que o verdejante e o que cresce, que não vai à procura nem recebe as pessoas, cheio de caprichos e acasos, obedecendo a leis invisíveis, esverdeando e murchando com as árvores,
nem belo e nem feio, nem bom e nem mal, somente vivo, belíssimo e ainda bem jovem, nu e a si mesmo vestido naturalmente. Não é gente, mas natureza, assustador, ridículo, poderoso, infantil, fraco, enganador e enganado, cheio de inconstância e superficialidade, no entanto, atingindo a profundidade até o cerne do mundo. Eu havia sugado para dentro de mim a vida de meus dois amigos, né? Olha o resultado aqui da transformação do arquétipo, né? A vida dos dois amigos, dos dois conteúdos do inconsciente, foi sugado para dentro do Jung, para a consciência do Jung. Isso é ampliação da consciência. Então, voltando, eu havia sugado para dentro de mim a vida de meus dois amigos. Sob as ruínas do templo cresceu uma árvore verde. Eles não se opuseram à vida, mas seduzidos pela vida, tornaram-se sua própria face. Eles caíram no esterco, por isso chamavam o ser vivo de demônio e traidor. Pelo fato de os dois acreditarem à sua maneira em si e em sua própria bondade, caíram finalmente no esterco, como um lugar de enterro natural e último de todos os ideais sobrevividos. O mais belo e o melhor, como o mais feio e o pior, terminam a seu tempo no lugar mais ridículo do mundo, rodeados por mascarados, conduzidos por loucos, seguem horrorizados para a cova da podridão. Continuando. Depois do amaldiçoar, vem um riso, para que a alma seja liberta dos mortos. Os ideais são desejados e pensados segundo sua natureza, e na medida em que são, mas também só na medida em que são. Contudo, não se pode negar seu ser atuante. Quem acha que vive realmente seus ideais, ou que possa vivê-los, tem mania de grandeza e se comporta como louco, ao representar para si um ideal elevado. O herói, porém, está morto. Os ideais são mortais, portanto, é preciso preparar-se para seu fim. Pode custar-lhe talvez o pescoço, mas não vês que foste tu que deste sentido, valor e força atuante a teu ideal? Quando te tornaste vítima do ideal, então o ideal enlouquece. Brinca carnaval contigo e conduz na quarta-feira de cinzas ao inferno. O ideal é um instrumento que se pode descartar a qualquer momento, uma tocha em caminhos escuros. Quem anda por aí de dia com a tocha é louco. Quanto desceram meus ideais? Com que frescor reverdejou em árvore, né? Então, Amônio e o Cavaleiro Vermelho representavam, enquanto arquétipos, os ideais, que na cultura, na época em que Jung estava vivendo, eram ideais antagônicos, opostos. Esses ideais antagônicos na cultura também estavam sendo antagônicos dentro da psique do Jung, no inconsciente coletivo do Jung. A partir do momento que ele passa por esse processo de confrontação, e ele passa a confrontar esses ideais, ele consegue tirar desses ideais aquilo que é necessário para ele, a energia, a vitalidade, né? E à medida que isso vai acontecendo, ele vai se libertando da influência excessiva desses ideais e vai se tornando um indivíduo mais livre, mais independente e mais consciente de si próprio. Em contrapartida, os ideais vão perdendo energia, vão perdendo força. E esses ideais antagônicos vão se unindo internamente em Jung, na vida do Jung, dentro do Jung, né? E Jung vai poder, então, ao fazer isso, ao se libertar dessa influência excessiva desses ideais, representados na figura de Amônio e do Cavaleiro Vermelho, Jung vai conseguir, então, resgatar ou conquistar a sua autonomia, a sua liberdade. E os ideais vão morrendo, né? Vão perdendo energia, vão perdendo força. E vão sucumbindo, vão deixando de influenciar a vida do Jung como influenciava até então. Então, esse é o resultado, né, de um trabalho
em cima de forças arquetípicas. Essas forças arquetípicas perdem energia, perdem intensidade. Ao mesmo tempo, o ego do indivíduo que está fazendo esse trabalho ganha energia e ganha também autoconhecimento e amplia essa consciência e se torna mais adaptado, mais equilibrado e vive em harmonia consigo próprio e com o seu meio sociocultural em que ele está vivendo. Esse é o resultado desse trabalho, né? Em cima de forças arquetípicas, tá? Por isso que é importante a psicoterapia, porque a psicoterapia junguiana vai nos levar a fazer esse trabalho, vai nos ajudar a nos tornarmos cada vez mais independentes, né, dessas forças inconscientes, sem que elas deixem de existir. Elas vão continuar existindo, podem até mudar de formato, passar a se manifestar através de outros arquétipos, mas a gente vai conseguir se relacionar com essas forças de forma mais saudável, de forma mais equilibrada. Da mesma forma, vamos conseguir também conviver com a vida e com o meio sociocultural de forma mais equilibrada, de forma mais ajustada. Então, surge então um equilíbrio interno e externo em nossas vidas a partir do processo de psicoterapia. Ok? A gente está chegando ao final de hoje, né? Vai estar já 8 horas, né? Vamos deixar então as outras questões para o próximo encontro, tá? Daqui a 15 dias, se não tiver nada, não, daqui a 15 dias vai ser sobre o hermetismo, né? Então, daqui a 4 semanas, ok? A gente volta a trabalhar o livro vermelho. Então, gente, boa noite para vocês. Qualquer coisa, qualquer comentário, coloca lá no grupo, a gente vai conversando. Viu, Evaldo? Aí o hermetismo, e depois do hermetismo é o livro vermelho novamente. de novo. De novo, Depois cada 15 é que é a dias. natureza da psique, né? E a gente vai combinando lá no grupo, lá do WhatsApp. Viu? Boa noite. Boa noite, gente. Amanhã eu vou estar na supervisão. Tá ótimo. Até amanhã, então. Tchau. Tchau.